Descobri que o meu marido me estava a trair com uma colega de trabalho. Enviei a correspondência dele a toda a equipa. A história que toda a mãe precisa de ouvir. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Eu descobri que meu marido me traía com uma colega de trabalho. Eu enviei a conversa deles para todos os seus funcionários. Mas antes de continuarmos, escreva de qual país você está assistindo este vídeo e quantos anos você tem. Bom divertimento! Na verdade, transformação digital geralmente significa outra coisa. Não isso que se abre no laptop do marido esquecido na bancada da cozinha. Na terça-feira, 20 de agosto de 2024, em meio a um dia comum nos arredores de Lisboa, quando o drama doméstico principal era: será que o Inácio, de 12 anos, vai finalmente guardar as meias no cesto e a Jacinta, de 9 anos, vai memorizar a tabuada de Jus multiplicar? E quando o Gervásio, de 40 anos, gerente sênior de contas em uma sólida empresa de TI lisboeta, supostamente trabalha de casa no seu cantinho, o que na nossa linguagem quer dizer treina tacadas virtuais no simulador de golfe, às vezes resmunga no headset. Enquanto isso, eu tentava aperfeiçoar uma quiche sem açúcar, sem glúten, sem alegria, porque saúde, regime, toda essa vida certinha onde até a cozinha cheira a disciplina em vez de pastéis de nata. E aí o laptop dele apitou, exibiu uma notificação, nada de especial, até eu ver o remetente. Hortência. E o assunto do e-mail pensando em ti, com a segunda linha e sobre a noite de ontem. Primeiro veio uma ideia engraçada, calma, tipo departamento de RH, talvez um lembrete sobre o treinamento obrigatório de ética corporativa e não discriminação. Depois, a segunda, mais fria. Noites de ontem não são coisa de RH, e a terceira já bateu nas têmporas como gelo. Não, não são. Eu cliquei no e-mail, porque digam a verdade quem não clicaria. E dali em diante era uma instrução detalhada, numerada com cuidado, para a infidelidade moderna, com emojis sorridentes. Não consigo parar de pensar nos nossos fins de semana no campo. O teu sorriso, todo o departamento brilha, contando os minutos para o próximo jantar com o cliente, com aquelas insinuações, piscadelas, com o vocabulário que faz rodopiar não a cabeça, mas o estômago. Hotel barato perto de Sintra, curtas cheguei. Saudades. Tu és assim e o meu Gervásio com quem dividi a cama e a vida por 15 anos. Pai dos meus filhos, o mesmo homem que saindo do chuveiro consegue jogar a toalha molhada no chão e depois se espantar que ela esteja úmida, vivia uma segunda vida. Não espião, não ídolo do rock, mas um herói prosaico com um romance no RH, com a mulher que envia newsletters corporativas com imagens padronizadas. Ironia tão densa que dava para cortar com colher. Eu fiquei parada sobre essa quiche famigerada, sentindo de repente que ela cheirava a deboche, e o cérebro, que normalmente gira horários de atividades, listas de compras e quem esqueceu o tênis de ginástica, parou por um segundo, depois recomeçou. Mas diferente. Não pena, não choro, nem raiva ainda. Um interesse calmo, quase científico. Como eu não notei? Como ele armou isso? E, principalmente, por que a correspondência secreta dele marcha pela e-mail corporativo como em tapete vermelho? E por que todos, menos eu, têm direito a essa transparência? E eu não? E aí ficou claro, ridiculamente claro. Eu não sou do tipo que cai de cara no pote de sorvete, embora o olhar para o freezer tenha escorregado. Eu sou do tipo que faz plano, que gosta de cobertura máxima e efeito duradouro. Eu sou Delfina, outrora no marketing, agora o que chamam de dona de casa, mas as mãos lembram como lançar campanhas e como juntar provas para que ninguém diga depois que pareceu. Eu rolei mais e-mails, mais mensagens, umas fotos borradas do quarto deles com carpete torto. Eu vi esse carpete em dezenas de hotéis assim pela estrada para a praia. E toda essa trilha de pegadas digitais ia direto para onde eu tinha um nó na barriga. Dizem que na família o principal é se comunicar, pois o meu Gervásio se comunicava fielmente, metódico, detalhado,
E a voz dentro de mim mudou, pesou, tilintou como ferro, como há muito não tilintava. E eu entendi que tinha um objetivo simples como um martelo. Não seria histeria, não cena no elevador, seria clareza. Transparência com um pouco de responsabilidade social à nossa moda. Para que não só eu soubesse com quem e como ele construía iniciativas de equipe, mas todos que posam ao lado dele nas fotos de Natal corporativo e acenam com a cabeça nas reuniões. Para que soubessem também. Como se diz, sonhava com expansão de contatos. Vamos expandir. O relógio do micro-ondas piscava 14h17. Ele logo voltaria para o cantinho, ajustaria o taco de golfe, ergueria a sobrancelha, resmungaria no headset algo sobre sinergia, e os meus dedos já pararam de tremer e ficaram ágeis. Como nos tempos em que eu sentava sobre apresentações antes de lançamentos, eu salvei com cuidado tudo que podia sumir. Organizei em pastas, renomeei arquivos calmamente e seco, sem epítetos. Correspondência 1. Captura de tela 2. Foto hotel. Juntei em um documento único, tão claro e sequencial quanto para um cliente. Só que o cliente agora era toda a organização dele e o produto a reputação própria. E enquanto essa pasta quieta crescia, uma calma estranha descia sobre mim, como se alguém finalmente me devolvesse o volante do meu carro. Eu não apressei. Sabia que pressa é território alheio. O meu é precisão e distância. Então, Gervásio, componente placement, eu disse em sussurro, fechando a tampa do laptop com um clique suave. Você acabou de me dar o melhor material em anos. E nessas palavras não havia gloating, mas uma convicção convincente de que eu sei levar as coisas ao fim. A noite passou em piloto automático seco. Eu imaginava como deveria parecer para que ninguém dispensasse, como titular, como escrever para que nenhuma letra dê motivo para chamar de emoções. E amanhã, quarta-feira 21 de agosto, amanheceu clara, quase festiva, como quando você decide o que temia. Ele cantarolava algo vazio, fazia o shake de proteína, beijou minha bochecha, falou sobre a apresentação importante. E eu pensei que sim, hoje vai ter apresentação, só um pouco diferente. Esperei as crianças saírem. Inácio foi de skate. Jacinta pulou para o ponto do ônibus. Eu lavei a caneca, voltei para a mesa, abri o laptop. A pasta estava lá. E-mail. Folha em branco. Assunto sério, sólido, do tipo que não se ignora. Urgente. Informação interna da casa de Gervásio. E depois, texto seco, educado, sem gritaria e detalhes, o suficiente para que quem lesse não tivesse dúvidas. E um anexo. Aquele documento. Tudo em ordem e no fim uma nota pequena sobre Hortência do RH. Tipo, para esclarecimentos lá. Pelo visto na correspondência ela está por dentro. Eu sentei como antes de algo inexorável, o coração batendo uniforme, dedo pairando sobre responder a todos. De repente vi claramente como o escritório fica em silêncio. Alguém ergue a cabeça da tela, pelos corredores onde sempre cheira a café e impressoras. Vai o sussurro, e pensei que não haveria cena nem gritos. Seria um curto enviar. E pronto. Mas enquanto respirava, contando até 5, dando a minha última segunda, como antes de mergulhar, porque eu sempre gosto que a decisão se firme antes de clicar. Envio do e-mail responder a todos. Ressonância instantânea no escritório. Ligação da Quitéria com detalhes, calma crescente da heroína e preparação para o confronto. Final. Gancho na porta de entrada. Eu cliquei. Envio curto comum sem tambores, sem fanfarras, só um clique quieto, como quando a faca entra em maçã madura. E no mesmo instante, pareceu que longe, nos corredores do escritório dele, onde sempre cheira a café, plástico e poeira de papel, por um momento ficou muito quieto, como se alguém tirasse o som geral. E as pessoas, sem combinar, ergueram as cabeças dos monitores. Depois, claro, veio o sussurro. Alguém pega o telefone. Alguém olha pela janela. Como se atrás do vidro pudesse haver explicação. E eu só sentei na cozinha, na bancada onde ainda pairava o cheiro de café da manhã, e olhei para a caneca limpa que acabei de lavar, entendendo que exatamente agora começava não minha histeria,
mas a apresentação dele. Só que em vez de slides, correspondência, em vez de gráficos, recibos do hotel perto de Sintra, em vez de palavras altas, tom calmo e datas precisas. O e-mail saiu seco como devia. Urgente. Informação interna da casa de Gervásio. Dentro nem uma entonação quente, nem detalhe extra, só fatos, fala equilibrada e anexo. Gervásio, reuniões extracurriculares com clientes e parcerias de RH. Tudo por itens com intimidades cortadas, para não trocar sentido por fofoca. E no fim arrematada pequena, para esclarecimentos no RH com Hortência, porque pela correspondência, ela sabe do processo melhor que todos. Eu cuidei para que cada linha parecesse memo interno, não cena familiar, porque cenas são para entradas de prédio, e na minha cozinha é mesa de trabalho. O telefone acordou em 10 minutos. Primeiro mensagens caíram como ervilhas. Delfina, estás bem? É verdade? Fizeste mesmo? Números na tela pulavam como se eu anunciasse para o bairro todo que há um peixe grande no Tejo, e agora todos correm ver. Depois ligou a Quitéria. Enviaste mesmo? Srenia perguntou ela. E a voz dela não era julgadora, mas espantada, como de quem viu uma árvore grande cair no silêncio. Enviei, disse eu. Ajudei a comunicação. Quitéria até riu curto, nervoso. O escritório está pegando fogo. Nosso amigo comum do andar deles escreveu para o meu. Lá é épico, na Hortência e a newsletter do dia. Honestidade importa. Adivinha por quê? E o estagiário, o tal, imprime cópias do e-mail na impressora e distribui pelos departamentos como folhetos no metro. Em todo lado cochicham. O chefe chamou ele. Todos fingem ocupados, mas os olhos viraram redondos como pardais no inverno. Eu ouvia e sentia dentro de mim uma peça solta se encaixar, como apertar parafuso, não schadenfreude, mas alívio. Importava para mim não que todos sofressem, mas que parassem de fingir que nada acontece, que na cultura corporativa haja algo sobre ética real. Não só slogans na parede ao lado do bebedouro. E o Gervásio? Srenia, perguntei para a Quitéria. Dizem que chamaram ele lá em cima, suspirou ela. Rosto como de quem planejava falar de crescimento de métricas, mas ligaram vídeo caseiro. Ouve, Delfina. Tens certeza que aguentas? Eu sorri, embora ela não visse. Aguentei 15 anos de toalha molhada no chão dele. Com isso dou conta. Depois veio o turbilhão. Ligações, mensagens, conhecidos e não tanto. Uns com pena, uns curiosos. Uns aconselhando com confiança demais cortar de vez. Eu ouvia todos equilibrado, curto. Agradecia, às vezes silenciava e ia ligar a chaleira. Depois voltava e respondia mais alguns. Em certo ponto pareceu que eu sentava na velha mesa de trabalho com duas linhas, entradas e saídas. E eu, como na vida anterior, gerenciava a campanha. Importante não deixar emoções derrubar a casa. Dados chegarem ao destinatário. As crianças voltaram perto das 5. Inácio entrou voando, como sempre, com o skate, bateu os tênis no tapete e perguntou se podia sanduíche. Jacinta contou como fez 3 colunas de contas. Eu ouvia elas e entendia para que toda essa equanimidade, toda essa precisão para esse comum. E amanhã temos desenho para acabar, para que nem e-mails, nem bobagens adultas desmanchem o chão habitual delas. Fiz chá para elas, ouvi sobre a professora que hoje elogiou de repente a Jacinta pelo esforço, mentalmente notei que à noite preciso ver mochilas, e voltei para o telefone. Ao entardecer, as ligações viraram pausas, como sempre depois de grande explosão. Primeiro tudo ruge, depois vem silêncio estranho, e nele ouve-se a torneira pingar, e o relógio contar segundos. E eu me peguei sentada com o livro que há uma semana não acabava. E até conseguia avançar página por página, porque a batida nas têmporas foi embora, e no lugar veio clareza. Como após tempestade, quando o pátio ainda molhado, mas tudo se vê nítido. Onde poça, onde pedra, onde pisar melhor. O telefone tremeu mais uma vez. Quitéria escreveu. Hortência enviou segunda newsletter do dia. Nem tudo que parece secreto fica secreto. Onde estás, se precisar? Estou perto. Respondi. Em casa, tudo normal.
E nesse instante, a chave girou na fechadura de modo reconhecível, um pouco brusco, com um rangido pequeno, como sempre quando Gervásio apressa e os dedos tremem. E a porta abriu, deixando entrar o cheiro abafado do metro e do escritório alheio. E eu fechei o livro, pus marcador e pensei que agora começa exatamente a apresentação importante dele, só sem microfone e que eu ainda não preciso elevar a voz. Basta olhar direto e falar equilibrado, como de Tarata. Ele entrou como se alguém o empurrasse do corredor. Chave girou brusco, porta bateu, e com ele veio cheiro de metro. Escritório alheio e café barato de máquina, paletó torto, gravata desalinhada. Cabelos como após vento. O mesmo Gervásio arrumadinho, que normalmente ajusta a gola no espelho e cuida para meias estarem em pares, de repente parecia homem cujo dia saiu do roteiro, e o roteiro foi com o dia. Jogou a pasta direto no hall, como se pesasse mais que é. E sem saudar da importância dele, soltou da porta para que no hall tilintasse copo na prateleira. Delfina, o que fizeste? E a voz dele falhou, como de garoto pego com bicicleta alheia. Eu não apressei responder. Tirei o casaco dele do cabide, pendurei reto, fechei a porta para não entrar corrente de ar e só então, sem elevar tom, pedi: tira os sapatos, não traga sujeira. E fomos para a sala, onde tudo no lugar, e o livro jaz com o marcador para cima, e as crianças ainda não em casa. Há uns minutos até o habitual mamãe. Posso? Ele parou no meio da sala, desajeitado e alto, como um armário novo entregue errado e para os errados. Entendes o que fizeste? Envio para todo o escritório, todo andar, direção, RH, segurança, todos possíveis. É meu nome, meu trabalho, minha reputação. Aí ele tropeçou nas próprias palavras, viveu elas e soltou mais. Hortência disse que tem colapso nervoso. Vai processar por dano moral. E, no geral, é invasão de privacidade. Não tinhas direito de ver meu laptop. E aí eu entendi que diante de mim, como na palma, todo o meu Gervásio, que por 15 anos sabe virar tudo para que culpado seja quem for, menos ele. E eu sentei na poltrona. Conciliadora, empurrei banquinho para ele, e quando não sentou, simplesmente disse o que pairava no ar. Gervásio, tu arranjavas team buildings extras com Hortência por anos, e eu uma vez arranjei comunicação interna. Acho que o equilíbrio está mantido. Ele corou roxo, andou sala fora e avante, depois de repente sentou como se pernas recusassem segurar, largou cotovelos nos joelhos e começou a falar baixo e rápido. Como em confissão, mas não da que alivia, mas da que quer rebobinar. Foi erro temporário. Estava pesado para mim. Pressão de métricas, clientes, apresentações. Tu sempre em casa. Crianças. Não sabia respirar, ninguém entendia. Ela só estava perto. Sim, fomos umas vezes, sim, trocamos mensagens, mas não significa nada. Isso. E aí, eu ergui a mão para parar a papa verbal dele. Não precisava detalhes. Como preciso açúcar extra no chá, precisava 2 admissões simples. Violaste limites da família e vais parar. Ele ergueu olhos, onde chapinhava a confusão, e tentou voltar controle da conversa para onde tem slides e porcentagens. E sobre tua violação? Usaste meu computador corporativo? Destruíste minha carreira com um e-mail? Eu só acenei, como acenam ao ouvir previsão do tempo. Pois então, Gervásio, isso é consequência. Tu adoras essa palavra. Deixa morar na tua casa. Vês como é quando trabalha contra ti. A porta clicou e no corredor sapatos bateram de Inácio. Atrás dele voou Jacinta tilintando, como sempre, com mochila que vive vida própria. Mãe, quero comer. Mãe. Olha, saiu 9 na orelha. Mundo voltou aos eixos normais. Crianças, chá, pão, relatos caseiros. E eu, sem mudar face, fui para a cozinha, cortei pão, liguei chaleira, pus mel, queijo, como elas gostam. Ouvi delas sobre educação física e que a professora de matemática tem bloco novo, brilhante, com limões. E enquanto Inácio comia, olhou para o pai e perguntou casualmente: Pai, apresentaste hoje como foi? Gervásio engoliu e disse com voz quase sem tremor:
Adiaram para a próxima semana. E eu notei. Como soou estranhamente pacífico, como se ele acreditasse mesmo que tudo se adia como reunião de condomínio. Após jantar, crianças foram para quartos. Inácio para tarefas e chats, Jacinta para tintas. Dela agora, mar na parede do caderno, e ondas saem vivas. E nós com Gervásio ficamos na cozinha a dois. Eu limpava a mesa, ele encostado na geladeira, como se pudesse cobrir, e recomeçou o círculo. Só mais suave. Delfina, sem guerra. Quieto. Temos crianças, não levemos briga para fora. Eu conserto tudo. Termino com ela. Não quis mal. Me enrolei. Crise. E aí quis lavar face com água fria, porque ouvi na vida crise e enrolei em bocas variadas. E nunca significaram nada que justificasse adulto violando coisas simples. Honestidade e respeito ao lar. Gervásio, disse calma. Tu adulto, eu adulta, temos 2 filhos e casa. Não vou gritar nem montar circo. Vou arrumar ordem. E ordem começa com verdade e papel. Sim, papel também. Porque família não só amo e volto tarde. São contas. Contas de luz, de escola, nossos dinheiros comuns, nossa segurança. Tudo que tu, pela correspondência, chamarias riscos não perfil. Pois eu não escondo mais debaixo do tapete. Amanhã ligo para advogado, sentamos e espalhamos tudo por prateleiras. E tu sentas também. E falamos como gente, não como adolescente jogando segredos. Ele apertou lábios, quis rebater, mas desistiu. Nos olhos dele piscou aquela ofensa de moleque, como se eu tomasse dele o pátio, e ele foi para o quarto, batendo porta, já não tão alto. De noite ele veio tentar mais explicar. Dessa vez com salto de perdoa, tu não entendes. Tentou jogar em mim, fria, sempre com atividades das crianças. Não dou ar, não quis ouvir longo. Disse que não é essa conversa. Primeiro arruma com trabalho e Hortência. Depois sentamos com papéis. E agora dormir, porque amanhã é dia longo. E ele foi, sem bater. E na casa veio silêncio. Tal silêncio onde houve água no radiador e no vizinho. Alguém volta tarde. Eu sentei na beira da cama e pensei no simples. Como estranho às vezes fica fácil quando para de temer. E como de repente claro as trilhas, onde pisar para não afundar, levantei, fui para a cozinha por água, no caminho olhei por hábito no armário comum de documentos, onde guardamos familiar arrumado etiquetado pastas em tudo por anos. Como gosto, e já ia fechar, quando o olhar pegou uma nova estreita cinza, que antes não estava. Não ficava como outras. Na prateleira alinhada saía canto como se enfiada recente sem pensar, e na lombada. Em letras em relevo escrito muito business, estranho para nossa casa. Oportunidades de investimento, não perturbar. Abri essa pasta cinza. Como abrem gaveta alheia de ferramentas? Parece claro, mas nomes de chaves de fenda não nossos. Frias oportunidades de investimento, beneficiários, gestão fiduciária. Tudo arrumado por seções, como ama quem treinou em si aparência de ordem. E quanto mais folheio, mais claro. Não é sobre errei e conserto. É sobre saída modelada da família sem barulho. Sem cenas, só movendo papéis de pilha para outra. E nesses papéis acha o que deixa minhas palmas secas. Esquema com intermediário em empresa cipriota. Transferências em tranches. E principal, impresso fino com título Trust. Beneficiário, futuro dependente. Data 6 meses atrás. Assinatura não mão dele, mas alheia, notarial, reta. E eu sento na beira da cadeira e sinto minhas velhas intuições cotidianas, que raramente falham, se juntarem em uma palavra. Preparou. Logo digo. Não sou contadora nem advogada. Vivi vida toda com folhas simples. Contas, horários, atestados. Mas olho treinado nota onde fonte diferente, onde palavra extra, onde data suspeitosamente reta. E aqui tudo reto demais, como se pessoa repetisse muito para a mão não tremer. E a tremedeira me largou. No lugar veio o que vem em horas de arrumar ordem, calma e plano. Eu fotografei com cuidado páginas-chave, sem tocar extra, pus ao lado pendrive limpo, transferi scans, verifiquei se abrem. E só então
Na cozinha disquei número de advogado que a amiga, certa vez, rindo, aconselhou. Se apertar. Chamava-se Eurico. Voz dele baixa, equilibrada, como de médico na recepção, que viu muito. Eu expus curto, sem emoções. Correspondência do marido com Hortência. Envio responder todos já foi. Agora achei pasta com investimentos. Offshore em Chipre. Trust com fórmula. Futuro dependente. Data. 6 meses atrás. Ele não ofegou, não perguntou extra, só disse muito calmo. Delfina. Isso muda não tom, mas gênero. Já não só divórcio, é sobre ocultação de ativos. Amanhã, às 9 horas, no meu. Traga tudo que puder copiar legal. Nada delete. Originais, não toque. Começamos com medidas cautelares. E mais não diga a ele que achou. Deixe pensar que conversa nossa só moral. Eu disse ok. Desliguei e uns minutos só sentei, ouvindo água morna na chaleira respirar. E pensei que tive sorte. Não com situação, claro, mas com ver a tempo onde essa situação tem torneira. Noite respirou uniforme, casa quieta, crianças dormem. Gervásio no quarto dele também calou, como homem esgotado não por trabalho. Por palavra revelada, e eu fazia o que sei melhor. Arrumava a causa em pilhas. Uma documentos para advogado, outra o que serve depois para escola e rotina. Terceira pensamentos lá, jaziam simples, sem enfeites. Casa a deixar para crianças, como margem. Com dinheiro vai lutar. Emoções adianto para depois, e agora passo por passo, como por trilha de quinta após chuva, onde importante não correr. Ao amanhecer, voltei para a pasta, revisei títulos para não perder nenhum, e enquanto folheava, involuntário pegou frase que antes não via em vida familiar. Beneficiário definido ao ocorrer evento e embaixo das costelas, deu um baque, porque eventos em tais papéis não são Natal nem Jubileu. É algo que ou já aconteceu ou deve por plano quieto de alguém. E dessa ideia não veio medo mesmo, mas seco e business, como quando entende que eis é o principal. Eu dobrei impressos em arquivo, guardei pendrive no bolso interno da bolsa, pus ao lado o carregador de telefone. Hoje serve, e fui fechar armário de documentos. Já esticava para a porta, e o olhar caiu em borda, saindo de fita de recibo. Mas o que eu via ali, naqueles papéis cinzentos, era mais do que um plano de investimento. Era uma rota de fuga traçada com linhas frias, como um mapa de estradas secundárias que evitam os engarrafamentos da vida real. O recibo que eu tinha puxado com sua tinta desbotada e data exata de 6 meses atrás confirmava o hotel perto de Sintra. O mesmo das fotos borradas na correspondência. E agora ligava tudo. Não era só uma escapada romântica, mas o início de uma transferência silenciosa, onde o dinheiro da família escorria para um buraco negro chamado Trust, cipriota, com um beneficiário futuro que cheirava a premeditação. Eu guardei o recibo no bolso da bata como se fosse uma nota de supermercado esquecida e fechei o armário devagar, para não fazer barulho, mas o rangido da madeira soou como um aviso. Os passos dele no corredor pararam por um segundo, depois recomeçaram e ele chamou meu nome com aquela mistura de súplica e autoridade que eu conhecia de discussões antigas sobre contas ou viagens de fim de semana. Delfina? Disse ele, e eu me virei sem pressa, deixando o recibo visível na borda da mesa, ao lado do pendrive, como uma marcação em um livro que você não quer perder. Ele viu, estreitou os olhos, deu um passo como se quisesse pegar, mas parou, como se de repente notasse que tinha pisado em algo pegajoso. Onde arranjaste isso? Swingou mais baixo, sem rosnar, mas como em uma reunião de negócios onde as cartas estão viradas. Eu respondi simples. No mesmo lugar onde guardamos tudo o que é da família, no armário dos documentos familiares. E não adicionei mais nada, porque em momentos assim, cada palavra extra joga para quem está acostumado ao ruído. Eu não precisava de ruído. Ele mexeu os ombros como se o paletó de repente apertasse, tentou um sorriso daqueles de escritório, moldado para desarmar objeções. Vamos conversar, explico tudo. Não é o que pensas. E mais algo sobre coincidência e pressão no trabalho,
Frases que eu já tinha ouvido em variações quando ele justificava horas extras ou compras impulsivas. Eu ouvia e mentalmente ticava caixas ao lado das palavras habituais: erro, estresse, família. Depois disse equilibrada como em uma recepção: amanhã às 9 horas no advogado escrevo o endereço para ti. Agora as crianças precisam dormir. O dia começa cedo. Ele hesitou, olhou para o recibo como se fosse uma granada, mas não tocou. Em vez disso, virou as costas e foi para o quarto, pisando leve como se a casa fosse uma biblioteca onde o silêncio pudesse apagar o que já estava escrito. Amanhã chegou sem fanfarras, só o sol filtrando pelas persianas da cozinha lisboeta, com o barulho distante dos elétricos subindo a colina. Inácio procurava o caderno debaixo do sofá, resmungando sobre lições perdidas. Jacinta arrumava as tintas na mochila com cuidado, como se fossem joias. Gervásio andava pela casa na ponta dos pés, como se quisesse não acordar fantasmas, e mesmo assim o telefone dele vibrou com uma mensagem oficial, curta como um telegrama. Ele leu, empalideceu e enfiou no bolso. Eu não perguntei. Ele mesmo soltou o que era óbvio sem palavras. Suspenderam-me durante a investigação interna. Disse seco, como lendo o texto alheio, e logo acrescentou o habitual: vamos resolver. Eu acenei porque resolver é boa palavra se finalmente resolver de verdade. Eurico nos recebeu às 9 horas, como prometido. O escritório dele era simples, sem luxos forçados. Mesa de madeira escura, lâmpada de mesa com luz amarela, estante com pastas alinhadas como soldados. Rosto dele sereno, voz sem adoçantes. Ouviu minha versão, pediu para pôr na mesa o pendrive, as cópias, o recibo, fez 2 perguntas precisas e começou a falar na linguagem que eu aprecio, clara, sem rodeios. Primeiro, medidas cautelares para congelar movimentos. Ninguém transfere nada sem aviso. Depois, inspeção notarial das provas, para que nenhum arquivo seja chamado de montagem. Paralelamente, pedidos aos bancos sobre fluxos de dinheiro, mais consulta a um especialista privado que confirma o hotel oficial. E ainda, sobre a casa, Delfina. A casa é o ancoradouro para as crianças. Vamos pedir ao tribunal que considere seus interesses e a estabilidade delas. Mas o risco de ocultação joga a seu favor. Eu ouvia e sentia pela primeira vez aquele nós palpável. Não o de casamentos, mas o de contratos com assinatura e carimbo. Gervásio sentava ao lado, parecendo menor, embora mais alto que eu, brincando com a borda da pasta, se contorceu quando Eurico disse sem ênfase, offshore. Tentou rebater que eram investimentos para o futuro da família. Eurico ergueu o olhar, nem sorriu. Nos documentos, futuro dependente, não família, sem eufemismos. E Gervásio baixou os olhos, como se visse poeira nos sapatos que não conseguia limpar. Depois, veio o rodopio da ação. Como nos anos em que eu lançava campanhas, o notário registrou a correspondência e os anexos no laptop dele, folha por folha, como fitas de projetor antigo, fornecia o pendrive, cópias de recibos, datas, nomes. O investigador privado, homem seco sem traços marcantes, foi ao hotel perto de Sintra e trouxe resposta oficial com selo. Tudo reto, sem insinuações, só fatos. O aviso ao banco saiu no mesmo dia, e os telefonemas mudaram de curiosos para práticos. Assistente do advogado, notário, contador. Eu respondia breve e ao ponto, e entre chamadas, ligava à chaleira, verificava a lição de Jacinta e perguntava a Inácio quando era o teste de matemática. Os boatos corriam mais rápidos que os documentos. Quitéria escrevia que Hortência foi mandada para teletrabalho em outra região até esclarecer. O departamento de Gervásio parecia agachado, como antes de uma explosão. Nas portas dos gabinetes, sussurros, e o chefe o chamou e disse como em filme: "Isto é uma catástrofe." Ele voltou dali estranhamente plano, com aquela quietude pétrea de quem espera na sala de espera de clínica após frase curta do médico: "Vamos ver os exames." À noite tivemos outra conversa onde ele circulava de perdoa, destruíste, para tentativas de bloquear minhas jogadas, congelar a conta conjunta
mas eu e Eurico estávamos um passo adiante. Abri conta separada em meu nome, avisei o banco como devido, registrei cada movimento em tabela, e quando ele atirou irritado, "Queres me acabar?", eu respondi cansada: "Quero que as crianças tenham onde morar e o que comer. O resto são tuas escolhas." Adultas. E essa verdade simples se ergueu entre nós como um batente de porta, que não se ignora mais. Os dias se esticaram, mas ganharam marcação de estrada. Manhã escola e mochilas, dia papéis e carimbos, noite sopa e cadernos, madrugada silêncio onde eu aprendia termos como ativo, trust, beneficiário. Lia casos exemplares, ouvia gravações de webinars. Me espantava com quanto entendia se não temesse. E ri uma vez baixinho quando me peguei pensando que a vida dá cursos inesperados de qualificação, só que o pagamento não é em dinheiro. Gervásio, enquanto isso, montava nova tática. Ora se encolhia, prometendo parar tudo e recomeçar. Ora se irritava, ora mandava mensagens longas com explicações de por que aconteceu e a quem realmente dói. Ligou a mãe dele com severidade fingida, dizendo que família se preserva. Eu respondi polida que família se preserva sim, não depois. Se quiser ajudar netos, sabe onde moramos. E conselhos não preciso. E no fone veio quietude, como em rádio antes de boletim de tempo, e nos despedimos, sem drama. O especialista privado trouxe resposta do hotel. Claro, sem dicas. Quarto. Datas. 2 pessoas. Pagamento da carta de Gervásio. Banco reportou cadeia de transferências para Chipre em partes de 2, 3 lances. Entre eles, descrições escorregadias de pagamento, cesta de investimento. Eu li e entendi na prática o que já sentia nas costas. Não foi descontrole. Foi preparação. E a raiva não veio de novo. Veio o estável. Então, assim trabalhamos. Eurico nos reuniu antes do julgamento final. Pôs na mesa o plano, aquele que adoro, em 3 colunas. O que já no processo, o que chega na data, quem fala e em qual ordem. Casa em linha separada, com nota sobre estabilidade das crianças. Trust marcado em vermelho. Futuro dependente. Contato Hortência. Disse simples sem promessas. Chances boas, mas cabeça fria. Eu acenei, porque é meu modo, e nos separamos cada um para suas tarefas. As crianças seguiam seu rumo, como deve ser, Inácio se preocupava não com o tribunal, mas com o teste. Jacinta anexou Gaivota ao mar dela e mostrou orgulhosa. Eu fazia panquecas à noite. Elas brigavam por quem lava a frigideira, riam. O mundo nessas horas era o que quero lembrar. E por essa luz pacífica eu separava em prateleiras as crises adultas alheias, para não quebrar o piso delas. Na véspera do julgamento veio mais uma resposta bancária, intermediária mais chave. Eurico ligou tarde, desculpou e leu seco. Tentativa de iniciar transferências de conta restrita bloqueada. A solicitação anterior para contato com fiduciário do Trust. Contato confirmado. Pausou e completou. Confirmado Hortência. E acrescentou que enviou petição para chamá-la ao tribunal como parte interessada nos ativos disputados. Eu disse entendi, desliguei e fiquei longa na escuridão da cozinha, ouvindo água pingar da tampa da chaleira. E pensava, não nela nem nele, mas em mim, como construir depois quando acabar essa corrida por gabinetes e porque estranho ficou fácil. Respirar quando parei de inventar desculpas para atos alheios. A manhã do julgamento era fresca, mais limpa. Pus de novo o blazer sério, dobrei documentos, beijei crianças, pedi a Quitéria pegar Jacinta após a atividade, parti. No corredor do tribunal, o mesmo farfalhar de papéis. Gente igual com pastas. Na banco da parede sentava Gervásio, envelhecido aos olhos. Ao lado, o advogado dele, Olegário, liso com maleta, olhar treinado para não parar em nada. E de repente, pelo corredor, veio ela. Hortência não nas sorrisos de escritório, pálida, com bolsa quieta, com ar alheio dela de quem chamam não para entrevista. Mas explicação. Atrás um advogado jovem. Pararam na porta, se olharam, e dentro de mim, tudo virou corda, esticou e vibrou.
Não de ciúme, não tenho força nem idade para isso, mas de nitidez, que agora seria o nó final dessa linha longa. A secretária espiou. Chamou por nomes. Entramos, sentamos. Juiz folheou pasta superior, ergueu olhos e disse equilibrado sem efeitos. Como sempre, convida para explicações a representante de contato do Trust, cidadã Hortensia. Ela se levantou, deu passo para a mesa e na sala veio tal quietude que se ouvia grampeador raspar papel e na minha cabeça, equilibrado e calmo, surgiu único, como placa de estrada. Agora resolve tudo. E nisso o juiz virou folha, ergueu caneta e disse, olhando direto, começamos. Hortência aproximou da mesa como pessoa arrancada de vida de corredor e posta sob luz de teto. O olhar dela pulava, voz primeiro business, depois baixou. Dizia que listada como contato por pedido, que assessorou papéis, que não violou interesses de ninguém. Juiz ouvia sem acenar. De vez em quando pedia detalhar quem pediu, quando exato, o que significava futuro dependente e por que no pacote falta minha assinatura. E com cada réplica plana dos lábios, sumia a palavra acidental. E no lugar se enfiava no mesa curto, sabia? Embora. Arredondado, embora com ressalvas, Eurico não apertava. Só punha na mesa papel por papel. Recibo. Datas de transferências, protocolo notarial. E o silêncio na sala virava denso como feltro, onde moedas param de tinir. Gervásio tentava olhar ora para mim, ora para mãos. Em algum ponto no meio, o rosto dele virou cansado, como de quem via que não fechou porta. E agora a corrente de ar bagunça toda a casa. Olegário provava voltar conversa para violação de privacidade, emoções. Juiz parava suave, mas claro, porque falava não de sentimentos, mas de dinheiro e crianças, de confiança expressa não em palavras, mas linhas em documentos. E quando finalmente largou caneta, disse seco, como ler resumo de ata, que basta para tomar medidas em prol de crianças e justiça. Eu entendi que minha margem é inabalável. A decisão veio baixa, não das que aplaudem. Sem trombeta de vitória, com ordem. Casa fixar em mim, como genitor principal até fim da partilha, considerando o risco de ocultação de bens e estabilidade para Inácio e Jacinta, residência das crianças determinar comigo. Pensão fixar com base na renda dele, considerando possível mudança de emprego. Parte em poupança de aposentadoria alocar para mim em tamanho maior, considerando ações de má-fé do cônjuge. Operações no conta offshore parar até fim da apuração, enviar pedido internacional sobre trust, mais avaliar transferência de fundos para crianças, se provado abuso. Eu ouvia e segurava a cópia, ainda quente da máquina, e pensava no mais simples. Como agora ligo para a Quitéria? Depois digo para crianças sem extras que tudo segue plano, que à noite tem quiche de legumes e chá com mel, e que amanhã Jacinta tem desenho. Inácio matemática. Hortência o juiz dispensou com aviso de explicações escritas. Ela passou sem erguer olhos. E nesse instante, raiva em mim zero, porque vida alheia, mesmo se meteu na tua, fica alheia. Dela também corredor próprio, portas próprias, silêncio próprio. Depois Gervásio saiu atrás, parou, tentou pegar meu olhar, nada disse. Eu também, porque tudo chave já falaram os papéis. Depois veio o corredor longo, cheirando a papel e pedra úmida, rua onde carros buzinavam como colmeia, e casa, onde crianças bateram portas, brigaram por carregador. E eu liguei chaleira e, pela primeira vez em tempo longo, não me pegava escutando. Silêncio por medo, silêncio virou comum, como o ar. Uma semana depois veio carta da empresa dele, seca, sem sentimentos, rescisão de contrato por acordo mútuo. Depois, por conhecidos, chegou que Hortência foi por vontade própria para outra cidade. E isso soou como consequência, não notícia. Ele mudou para apartamento alugado perto do metro, visitava crianças por horário, no começo com presentes, depois com mãos vazias e silêncio culpado. Eu não proibia nem empurrava, porque crianças aprendem sozinhas a montar relações e não se faz por elas. Papéis seguiam curso. Pedidos chegavam, carimbos caíam como traços em folha quadriculada, e nessa rotina achou espaço para mim mesma.
Para o que adiei longo, peguei arquivos velhos onde jaziam minhas apresentações, atualizei para hoje, ajudei padaria conhecida do bairro a montar anúncio e vitrine online. Gravei consultas curtas para mulheres que crescem negócios quietas, sem palavras altas, como costura um casaco novo de tecido forte. Chamei simples ateliê sem nomes com pássaros e fogo, porque fogo e pássaros ficam em contos, e eu tenho pão, páginas e números, e basta para deitar à noite e sentir que estás no lugar. Casa repintei aos poucos, sem correria e heroísmo. Escolhi tinta cor calma, como Marcedo. Comprei no Leroy Merlin lâmpadas novas. Tirei da parede moldura vazia onde pendurava foto familiar com sorrisos para a câmera. Pus no lugar desenhos das crianças, onde linhas tortas mas quentes. Na cozinha cheirou de novo não disciplina, mas comida. Às vezes asso pastel de nata, e crianças riem que mãe voltou à forma, e eu sorrio. Porque forma de mulher não só roupa, é estado. Quando respondes a pergunta simples, como estás? Igual simples. Normal, trabalhando, vivendo. Às vezes à noite sento na varanda com caneca, ouço no pátio o ônibus tardio resmungar, lembro aquele primeiro clique de enviar, e já não quero rebobinar nada, não quero reescrever atos alheios e justificar com o que acontece. Não quero caçar culpados em todos os quartos menos o com espelho. Quero viver longo e reto, sem curvas bruscas, que te jogam de cozinha para tribunal e volta. E agradeço baixinho a mim por não temer papéis, porque é verdade. Descobri, ama, não grito, mas documentos, não surto, mas sequência. Moral dessa história, não para cartazes. Curta e caseira. Não confunda paciência com a cor do mudo. Silêncio deve ter sentido, não medo. E amor tem limites, que não se cruza às escondidas. Se cruzou, já não amor, mas fraqueza alheia. Com ela se age variado, pode julgar, vingar, mas mais seguro. Arrumar ordem, deixar margem para crianças, ar e trabalho para ti, e andar como anda a mulher adulta, sem olhar para trás para quem ainda fala slogans. Nós, com Gervásio, agora nos cruzamos na escada rara e polida. Ele baixa olhos, fala de tempo, às vezes pergunta desajeitado pelas crianças. Respondo breve, sem ofensa nem amizade, porque entre nós agora papéis e passado. E eu escolho o presente, com minha mesa, meus clientes. Aquarela de Jacinta na parede e de Inácio. Mãe, olha. Escolho solidão com dignidade, onde não vazio, mas limpo. E quando apago luz no quarto, fica a faixa reta de aparelho na cozinha. E isso sabe melhor sinal que casa respira de novo como deve. Obrigada por escutar esta história até o fim. Escreva nos comentários quantos anos tem e de onde é. Importa saber quem nos assiste. Curta e inscreva-se no canal. À frente mais histórias reais da vida. Aquele recibo, com sua borda irregular saindo como uma língua provocadora, era de um caixa eletrônico comum, mas carregava o peso de uma confissão não intencional. Hotel Sintrense, quarto tal, data exata coincidente com o início dos depósitos, Numit, Trust, soma modesta para 2 pessoas, e uma nota miúda sobre pagamento em espécie parcial, como se alguém quisesse borrar as trilhas digitais. Eu o segurei entre os dedos, sentindo a textura fina do papel térmico já desbotando, e pensei que era isso. As migalhas que as pessoas deixam quando acham que ninguém varre o chão. Os passos dele no corredor recomeçaram, hesitantes agora, como se o ar da casa tivesse virado espesso, e ele apareceu na porta da cozinha, com um roupão mal amarrado e o cabelo desgrenhado de quem não dormiu, mas finge que sim. Delfina, repetiu ele, e o tom saiu mais como uma negociação do que como chamada, misturando o habitual mando com um novo tremor, como um gerente que percebe que o relatório de desempenho veio invertido. Eu não me mexi, só dobrei o recibo ao meio e o pus ao lado da chaleira, visível o suficiente para que ele não pudesse ignorar, mas sem empurrar para a cara dele. Eu aprendi que o silêncio faz mais barulho que gritos nessas horas. Ele avançou um passo, olhos fixos no papelzinho, e murmurou: Isso é velho. Nada a ver com agora. Mas a voz traiu. Fraquejou no agora, como se a palavra fosse uma ponte quebrada. Eu poderia ter explodido ali,
listado datas, conectado pontos como em um quadro de investigação daqueles séries policiais que ele via tarde da noite, mas em vez disso, servia uma xícara de chá para mim, o vapor subindo como uma cortina entre nós. E disse calmamente: velho ou novo, faz parte do mesmo álbum de família que tu montaste às escondidas. Amanhã no Eurico, levamos isso junto. Ele bufou, cruzou os braços como se quisesse se proteger de um vento invisível e tentou virar o jogo. Estás exagerando. É só precaução financeira, para todos nós no futuro. Mas o todos nós soou oco, como uma promessa de político em campanha. E eu só ergui a sobrancelha, bebendo o chá devagar, deixando o silêncio crescer, até que ele virasse as costas de novo, murmurando algo sobre não entenderes o estresse dele. A noite se arrastou depois disso, com o tic-tac do relógio da sala marcando o tempo como um metrônomo impiedoso, e eu deitei na cama. Mas o sono veio fragmentado, em pedaços de sonhos onde eu navegava por um mar de papéis flutuantes, cada um com datas e nomes que se conectavam como correntes. Ao amanhecer, o sol de Lisboa entrava pelas frestas das persianas, pintando listras douradas no chão de azulejo. E eu me levantei cedo, antes das crianças, para organizar a pasta final. Cópias do recibo, scans do trust, extratos que Eurico já tinha solicitado preliminarmente via e-mail noturno. Inácio acordou resmungando sobre um sonho com skates voadores. Jacinta veio tropeçando com o urso de pelúcia na mão, pedindo mingau com canela. E Gervásio apareceu na cozinha como um fantasma, evitando meu olhar, pegando só uma maçã e saindo para resolver coisas no escritório. Embora soubéssemos que o escritório agora era um limbo suspenso. Eu os levei para a minha escola no carro, o trânsito da cidade engarrafado como sempre, com os elétricos tilintando nas ruas íngremes, e no caminho Jacinta perguntou inocente: Mãe, por que o pai tá quieto como quando perde no golfe virtual? Eu ri baixinho, apertando o volante, e respondi: às vezes os adultos têm quebra-cabeças complicados, mas a gente resolve peça por peça. Ela acenou satisfeita, voltando para o desenho no caderno, e eu pensei que era isso: ensinar a elas que a vida é montagem, não mágica. Chegando no escritório de Eurico, o ar-condicionado zumbia baixo, misturando-se ao som distante do Tejo lá fora. E ele nos esperava com uma pilha nova de formulários, olhos afiados por trás dos óculos finos. Bom dia, Delfina. Trouxeste o recibo? Perguntou direto, sem rodeios matinais, e eu entreguei, vendo ele examinar como um ourives checa a joia falsa. Gervásio sentou do outro lado da mesa, inquieto, mexendo no relógio de pulso como se pudesse acelerar o tempo, e tentou intervir. Isso é irrelevante. Só uma viagem de negócios. Eurico ergueu a mão, calmo como um farol em mar agitado. Viagens de negócios não vão para trusts cipriotas, com beneficiários vagos. Vamos anexar isso ao pedido de bloqueio preventivo. E assim começou a engrenagem. Ele ditou para a assistente petições adicionais. Eu assinei onde indicado, sentindo a caneta deslizar como uma chave, abrindo cadeados invisíveis, e Gervásio protestou baixinho sobre invasão. Mas o tom já era de quem sabe que o barco afunda. Saímos dali com cópias frescas, o sol agora alto batendo nas fachadas caiadas da Baixa, e eu parei em uma pastelaria para comprar uns travesseiros de Sintra. Ironia doce, pensei, mordendo um enquanto dirigia de volta, o açúcar em pó caindo no colo, como neve improvável. O dia seguiu em camadas. Peguei as crianças na escola, ouvindo relatos animados sobre uma aula de história com castelos medievais. Preparei almoço simples de arroz de tomate com ovos escalfados e, entre garfadas, o telefone tocou com Quitéria. Atualizando. No escritório, o burburinho virou vendaval. Hortência pediu licença médica, dizem que por estresse. E o chefe mandou uma circular geral sobre conduta ética em tempos digitais. Ri sozinha imaginando as caras. Eu agradeci, desliguei e anotei mentalmente. Mais uma peça no quebra-cabeça. Prova de que o envio não foi em vão, mas eco. À tarde, enquanto as crianças faziam deveres na sala, com Inácio lutando contra frações e Jacinta colorindo mapas de Portugal, eu revisei os documentos no laptop,
conectando o recibo ao Trust via datas sobrepostas. E enviei para Eurico uma nota. Curta, mais ligações aqui. Ele respondeu rápido. Bom achado. Incluímos na petição de hoje. Gervásio voltou ao entardecer, com olheiras profundas como vales do Douro, e tentou uma abordagem nova, sentando na cozinha com uma garrafa de vinho verde que trouxe como bandeira branca. Delfina, vamos beber e falar como antes. Sem advogados, no meio. Eu servi um copo para cada, mas o gole desceu amargo e respondi. Antes, não havia trusts escondidos, nem hotéis com duas pessoas. Fala, mas com verdade, não com vinho. Ele desabafou então em jorros irregulares, sobre pressão no trabalho, sobre sentir-se preso na rotina, sobre Hortência ser só uma distração que virou hábito. Mas evitou o trust como se fosse radioativo. Eu ouvi, cortando legumes para o jantar, a faca ritmando as pausas dele, e no fim disse: hábito ou plano, o resultado é o mesmo, família em risco. Amanhã o banco responde: vemos o quanto do nosso virou teu futuro. Ele calou, bebeu o resto do copo de uma vez e se retirou para o sofá, ligando a TV em volume baixo, fingindo assistir futebol enquanto o jogo real acontecia nas sombras. A noite caiu suave sobre Lisboa, com luzes piscando nas pontes distantes. E eu deitei as crianças, contando uma história improvisada sobre um navegador que perde o mapa, mas acha o caminho pelo instinto, metaforicamente para mim mesma. Sozinha na cama, rolei o telefone vendo mensagens de apoio de amigas distantes. Uma delas sugerindo um grupo de apoio online para mulheres, reinventando-se. E eu cliquei, lendo relatos variados de recomeços, sentindo uma faísca de curiosidade. Talvez eu pudesse voltar ao marketing, mas agora freelance, ajudando pequenos negócios lisboetas com campanhas digitais simples, sem o glamour corporativo que me cansou outrora. O sono veio enfim, profundo como o Oceano Atlântico, e sonhei com ondas levando papéis para longe, limpando a praia. O dia seguinte amanheceu chuvoso, gotas tamborilando nas janelas como código Morse urgente. E o e-mail de Eurico chegou cedo. Resposta preliminar do banco. Confirma transferências fracionadas para Chipre, totalizando uma soma que bate com o trust. Petição para congelamento enviada ao tribunal, audiência marcada para daqui a 3 dias. Eu li na cozinha, enquanto preparava cafés da manhã, o cheiro de pão torrado misturando-se ao da chuva lá fora. E senti um alívio fresco, como o ar após temporal. Gervásio desceu desgrenhado, viu minha cara e perguntou: mais novidades ruins? Eu mostrei o e-mail sem palavra e ele leu, empalidecendo como leite coalhado. Isso é mal entendido, posso explicar ao juiz. Mas o tom era de quem barganha com o destino, e eu só disse: explica, mas com provas não promessas. As crianças saíram para a escola de capa de chuva, splashando poças na calçada. E eu fui ao cartório notarial sozinho, o trânsito molhado refletindo as nuvens cinzentas, para autenticar mais cópias. O notário, um senhor idoso com bigode grisalho, comentou casualmente: casos assim viram novelas, mas com papéis certos, o final é justo. Eu sorri pela primeira vez em dias, pagando a taxa e saindo para a rua onde a chuva parara, deixando um arco-íris tênue sobre o castelo de São Jorge ao longe. De volta em casa, liguei para a Quitéria. Atualiza aí? Ela sussurrou animada. O departamento tá um formigueiro. Circula que o RH vai revisar políticas de relacionamentos internos e Hortência mandou e-mail coletivo pedindo compreensão em tempos difíceis, risos abafados no fundo. Eu agradeci, desliguei e comecei a rascunhar um plano pessoal, lista de contatos antigos do marketing, ideias para consultorias baratas, talvez um site simples para Delfina Estratégias Digitais, focado em artesãos e cafés locais, usando o que sei de SEO e redes sem o burnout de antes. À tarde, enquanto chovia de novo, ajudei Inácio com matemática online, explicando frações com pedaços de maçã, e Jacinta pintou um arco-íris que pendurei na geladeira. Símbolo perfeito, pensei.
Gervásio voltou cedo com uma mala pequena. Vou ficar uns dias na casa da mãe dar espaço. Eu acenei. Espaço é bom, mas o tribunal não espera. Ele saiu sem drama, a porta fechando suave, e a casa pareceu maior, mas minha. Jantei com as crianças pratos leves de salada e peixe grelhado, rindo de piadas bobas delas sobre professores. E à noite, no sofá, abri o laptop para pesquisar cursos grátis de direito familiar básico, absorvendo termos como partilha equitativa e medidas protetivas, sentindo-me como uma aluna aplicada em universidade invisível. Os dias até a audiência viraram uma dança ritmada. Manhãs com rotinas escolares, tardes com atualizações de Eurico. Mais um banco confirmou fluxos, soma maior que esperado. Noites com leituras e planos. Quitéria ligou uma vez. Hortência sumiu do radar, dizem que pediu transferência para o Porto. Eu notei sem surpresa, focando no meu. Inscrevi-me em um webinar sobre marketing para PMS. Anotei ideias para logos simples. A véspera da audiência trouxe sol de novo e eu arrumei a pasta final, vesti uma blusa clean com saia prática, beijei as crianças. Mãe, volta logo, Quitéria pega vocês. No tribunal, o corredor ecoava passos apressados, cheiro de café velho e papel úmido, e Eurico esperava. Pronto. Vamos com fatos, sem teatro. Entramos na sala, juiz uma mulher de meia idade com expressão neutra como céu nublado, e Gervásio ao lado com o olegário, parecendo um réu em espera. A sessão rolou metódica. Eurico expôs o trust, recibos, transferências. Eu confirmei datas calmamente. Gervásio gaguejou explicações vagas sobre investimentos legítimos. A juíza interrompeu. Legítimo não esconde de cônjuge. Medidas cautelares aprovadas. Congelamento de contas, proibição de alienação. Saí dali com decisão impressa, o ar da rua fresco como Vitória quieta, e liguei para a Quitéria. Tudo no trilho. Em casa, celebrei com pastel de nata caseiro, as crianças lambuzadas de açúcar e pensei, isso é recomeço, doce e pegajoso. Os dias pós-audiência fluíram como rio calmo. Bancos bloquearam. Eurico preparou partilha. Gervásio mandou mensagens conciliatórias que ignorei. Foco no meu. Lancei o site simples. Ganhei primeiro cliente. Uma florista do bairro querendo Instagram Boost. Noites viraram produtivas, com Inácio ajudando em designs básicos. Jacinta inspirando cores. Quitéria atualizava. Escritório acalmou, mas lições ficaram. E eu, na varanda ao luar, sorria para o Tejo brilhante, sabendo que margens se reconstroem pedra por pedra. Aquele arco-íris pós-chuva, tênue como uma promessa passageira sobre o castelo distante, me fez parar no caminho de volta do tribunal. O papel da decisão ainda quente na bolsa e comprar flores frescas no mercado da Ribeira. Não para celebrar vitória, mas para lembrar que a vida brota em cores mesmo após tempestades. Em casa, arranjei-as em um vaso antigo da avó, cerâmica rachada, mas resistente, e as crianças, ao voltar com quitéria, cheirando a giz e lanches partilhados, exclamaram: Mãe, parece primavera no outono. Eu ri, cortando frutas para um lanche improvisado de salada tropical, com manga e papaya, e contei uma versão editada do dia. Fui arrumar uns papéis, importantes, como quando organizamos o armário de brinquedos. Inácio, sempre o detetive mirim, franziu a testa. Papéis do pai? Ele liga todo dia perguntando se precisamos de algo. Eu acenei, servindo porções iguais. Sim, mas agora focamos no nosso. Amanhã tem excursão ao oceanário, preparamos as mochilas. Jacinta pulou animada, esquecendo perguntas. E o resto da tarde virou caça ao tesouro por itens esquecidos. Binóculos de plástico, garrafa de água com adesivos de peixes. À noite, após banho e histórias sobre exploradores submarinos, deitei sozinha no quarto, agora só meu, o silêncio pontuado pelo ronronar distante dos barcos no Tejo, e abri o notebook para o primeiro cliente real. A florista do bairro, Dona Amália. Queria posts no Instagram que vendessem buquês como histórias, não só flores. Eu rascunhei legendas poéticas, cada pétala uma memória que desabrocha, anexando fotos que ela mandara por WhatsApp e enviei prova. Que tal assim? A resposta veio rápida.
Perfeito, Delfina. Quando começamos? Senti um formigamento nas pontas dos dedos, como nos velhos tempos de agência, mas agora sem prazos assassinos. Era meu ritmo, minha maré. Os dias seguintes viraram um mosaico vivo. Manhãs levando as crianças para aulas de natação no Rio. Tardes respondendo e-mails de Eurico sobre atualizações no processo. Mais um extrato confirma depósitos ocultos. Preparamos contra-argumento. Tá. Noites editando imagens no Photoshop gratuito, transformando fotos comuns em cartazes digitais para a padaria ao lado, que queria promover pães artesanais com farinha alentejana. Quitéria passou uma tarde trazendo pastéis de Belém quentinhos. Conta, como tá o coração depois de tudo? Eu servi chá de camomila, o vapor dançando na luz poente. Como um jardim regado após seca. Cresce devagar, mas forte. E tu no escritório? Ela riu mordendo o doce. Calmo como maré baixa, mas com lições grudadas. Agora treinamentos mensais sobre fronteiras profissionais. Hortência? Mudou para o norte. Ouvi que abriu consultoria própria, algo sobre RH remoto. Eu acenei, sem amargor. Cada um navega seu barco, o meu agora é esse. Consultorias leves, crianças felizes. Inácio entrou correndo, mostrando um desenho de tubarão que fizera na escola, e a conversa virou peixes e oceanos, Quitéria se juntando à bagunça até o sol se pôr. Gervásio ligou no fim de semana, voz cautelosa como quem pisa em cascalho. Posso ver as crianças? Levo para o zoo? Eu concordei. Sim, mas pontual e sem promessas vazias. Ele apareceu no horário, com ingressos na mão e um sorriso forçado, e os levou para um dia de animais e algodão doce, voltando ao entardecer com histórias de macacos arteiros. Jacinta cochichou para mim. Pai tá diferente, mais quieto, mais divertido. Eu beijei sua testa. Pessoas mudam como estações. Sozinha depois, revisei finanças no Excel caseiro, colunas coloridas separando gastos essenciais de novos ganhos. A florista pagou adiantado, suficiente para uma aula extra de arte para Jacinta. Eurico atualizou por e-mail. Tribunal agenda partilha final em 2 semanas, ativos congelados seguram o forte. Eu respondi. Grata, foco no equilíbrio. A semana rolou em ondas suaves. Um workshop online grátis sobre SEO me deu ferramentas novas. Apliquei em um perfil para um artesão de azulejos no Alfama, vendo likes subirem como maré enchente. As crianças, sentindo o ar mais leve, propuseram um piquenique no Parque Eduardo VII. E fomos, cesto com sanduíches de atum e frutas, rindo de pipas enroscadas em árvores. Lá, Inácio perguntou casualmente: Mãe, vamos morar aqui para sempre? Eu abracei ele, aqui ou onde o vento levar, mas juntos como âncoras. De volta, uma mensagem surpresa. Uma antiga colega de marketing, vendo meu site novo, ofereceu parceria em um projeto para uma livraria indie. Teu toque narrativo é ouro. Eu aceitei, marcando reunião virtual, o coração acelerando como em largada de regata. Quitéria mandou áudio. Ouviste? A empresa dele contratou consultor externo para auditoria ética, eco do teu envio. Eu sorri para o telefone. Ondas se espalham, mas eu nado na minha. Gervásio visitou mais uma vez, trazendo livros para as crianças, escolha certa, sem brinquedos efêmeros. E tentou conversa adulta na cozinha. Delfina sobre o trust. Foi erro de julgamento, não plano malvado. Eu cortei cebolas para o jantar, lágrimas químicas disfarçando. Erro ou plano, o mar já levou. Foca no pai que elas precisam. Ele acenou derrotado, saindo sem insistir. Noites viraram criativas. Criei logos vetoriais no Inkscape, inspirada em padrões lisboetas, vendendo para uma cafeteria que queria vibe retrô. Ganhos pingavam, suficientes para um fundo de emergências, e Eurico ligou. Boas novas, juiz vê má-fé confirmada, tua parte nos ativos sobe. Eu agradeci, desligando para dançar sozinha na sala, som baixo de fado moderno ecoando. As crianças entraram na dança girando como folhas ao vento, e o momento selou. Família redefine-se, não quebra. Uma chuva fina veio lavando as ruas, e eu abri a janela, cheiro de terra molhada misturando-se a jasmim do vizinho.
Quitéria passou de novo, com o vinho do Douro. Brindemos a Delfina 2.0. Bebemos, rindo de anedotas velhas, e ela confidenciou. Inspirei-me em ti, pedi promoção no trabalho. Eu ergui o copo. Ondas inspiram ondas. A partilha final aproximava, mas eu já navegava além. Inscrevi as crianças em clube de vela, eu mesma aprendendo nós e ventos, metaforicamente e literal. Gervásio mandou documentos assinados sem luta. Talvez rendido ao inevitável, e o juiz selou. Casa minha, pensão justa, trust revertido para a educação delas. Saí do tribunal para o sol poente, comprando gelados no Chiado. E em casa, festa improvisada com música e desenhos. Meu negócio crescia. Mais clientes, de uma loja de vinhos a um ateliê de joias, cada um uma história que eu tecia digital. Noites na varanda viraram ritual, caneca de infusão, olhando estrelas sobre o Tejo, gratidão por resiliente como o rio. Quitéria atualizava esporadicamente. Vida segue, lições eternas. E eu, Delfina reinventada, sorria para o horizonte, sabendo que portos se constroem com paciência e marés favoráveis. Aquela visão do horizonte, com o Tejo serpenteando como uma veia pulsante da cidade, me ancorava em noites assim, mas os dias traziam correntes novas, imprevisíveis como o vento que sopra dos lados do Atlântico. Uma manhã, enquanto o sol escalava as 7 colinas de Lisboa, misturando-se ao clangor dos elétricos e ao cheiro de café fresco das varandas vizinhas, recebi um envelope anônimo pelo correio. Não daqueles dramáticos de filmes, mas um simples papel, pardo sem remetente com carimbo local. Dentro, uma pilha de impressos bancários antigos, extratos que eu nunca vira, datados de antes do Trust Cipriota, mostrando transferências sutis para contas em nome de uma associação cultural no Porto, mas com anotações à mão que ligavam a Hortência como contato secundário. Meu estômago deu um nó frouxo, não de choque novo, mas de confirmação. O iceberg tinha mais massa submersa. Eu digitalizei tudo no celular, enviando para Eurico com uma nota curta. Mais camadas no bolo? Verifica? Ele respondeu em minutos, voz no áudio como um capitão em convés estável. Interessante, Delfina. Isso pode virar pedido de auditoria fiscal, amplia a má-fé. Marquei reunião com o perito amanhã. Eu guardei o envelope na gaveta alta da cozinha, longe de olhares infantis, e saí para o mercado da Feira da Ladra, onde o ar cheira a velharias e barganhas, comprando um velho relógio de parede para a sala, símbolo de tempo reconquistado. Pensei, ajustando os ponteiros enquanto as crianças chegavam da escola, mochilas tilintando como sinos de igreja. Inácio, com olhos brilhantes de quem descobriu um segredo na aula de ciências, anunciou: Mãe, aprendi sobre correntes marítimas. Elas levam tudo, para longe, mas voltam em ciclos. Eu abracei ele rindo. Exato, filho, como a vida. O que vai, retorna transformado. Jacinta, não querendo ficar atrás, mostrou um colar de contas que fizera na atividade manual. Cores vivas como o arco-íris recente, e eu pendurei no pescoço, sentindo o peso leve como uma âncora simbólica. O jantar virou uma aventura temática. Preparei bacalhau à Brás com ervas do jardim vertical que instalei na varanda. As crianças ajudando a picar cebolas, lágrimas misturadas a gargalhadas quando Inácio imitou um peixe nadando na panela. Depois, enquanto lavavam pratos em revezamento justo, meu telefone vibrou com mensagem de uma nova cliente, uma ceramista de Alfama, vista no Instagram graças ao boost que dei para a florista, querendo site básico para vender peças inspiradas em azulejos históricos. Pode ajudar com fotos narrativas? Zrenia perguntou ela. Eu respondi animada. Claro, marco visita ao ateliê amanhã. Traga argila. Eu levo ideias. A noite desceu com uma brisa salgada e eu sentei no sofá com um caderno de esboços, traçando wireframes para o site dela, intercalando com leituras sobre leis de proteção de dados para freelancers. Conhecimento que o processo com Gervásio me forçara a sugar como esponja. Quitéria mandou foto de um café novo no bairro Alto. Vem amanhã? Preciso de conselhos sobre promoção no trabalho. Eu aceitei, marcando no calendário digital que criei para equilibrar consultas, crianças e cortes. Corte de custos,
Corte de laços velhos. Gervásio apareceu inesperado no dia seguinte, tocando a campainha como um vendedor relutante, com uma caixa de brinquedos educativos nas mãos. Para ele, se podemos falar sobre o envelope? Eu ergui a sobrancelha, deixando-o entrar só até o hall, o cheiro de colônia dele misturando-se ao de ervas da cozinha. Como sabes? Ele desviou o olhar para o relógio novo. Alguém do escritório antigo mandou, achando que ajudava. Foi erro, Delfina. Uma doação cultural que saiu do controle. Eu cruzei os braços, o sol filtrando pelas cortinas, como interrogatório natural. Doações não escondem beneficiários. Eurico já vê. Foca nas visitas agendadas, não em justificativas tardias. Ele entregou a caixa e saiu cabisbaixo, o eco dos passos dele na escada, como um adeus prolongado. As crianças adoraram os brinquedos. Um kit de montagem de barcos para Inácio, bonecas artesanais para Jacinta, e eu usei o momento para uma lição sutil. Presentes são legais, mas o tempo junto vale mais. À tarde, no ateliê da ceramista cheirando a barro úmido e fornos quentes, fotografei peças com luz natural das janelas viradas para o rio, editando no spot com app móvel para previews instantâneos. Vê, assim o site flui como o Tejo. Ela aplaudiu. Genial! Pago na hora. O pagamento pingou na conta separada, somando ao pote para férias futuras. Talvez uma viagem ao Alentejo, praias selvagens e castelos solitários. Quitéria me encontrou no café, mesas ao ar livre, com vista para o elevador da bica subindo devagar, e desabafou sobre chefes indecisos. Inspirei-me em ti. Exijo mais agora. Eu compartilhei dicas de negociação, bebendo sumo de laranja fresca. Como no mar, lê as ondas, surfa as certas. Ela riu e a conversa derivou para planos solteiros. Dela, um curso de dança, meus, os veleiros com crianças. De volta, Eurico ligou durante o trânsito vespertino. Buzinas ao fundo como trilha sonora urbana. O envelope abre porta para a investigação mais ampla. Associação ligada a eventos que Hortência organizava. Pode virar testemunha. Eu parei no semáforo, o vermelho refletindo no para-brisa. E o impacto? Fortalece tua posição na partilha final, mais alavancagem para a educação delas. Eu agradeci, desligando para pegar as crianças na natação, elas saindo molhadas e eufóricas. Mãe, nadei como golfinho. O jantar foi leve, salada de polvo com coentros. E a noite virou sessão de cinema caseiro, projetor improvisado no lençol branco. Filme sobre exploradores perdidos que acham tesouros internos. Inácio adormeceu no sofá, Jacinta no meu colo. E eu os levei para camas, cobrindo com cobertores leves, pensando que tesouros reais são esses momentos, não contas ocultas. Sozinha, atualizei o site da ceramista, lançando ao vivo com fanfarra virtual, likes iniciais de seguidores meus, rede crescendo como videira entreliça. Uma mensagem noturna de Gervásio. Desculpa pelo envelope, não queria mais drama. Eu ignorei, focando em e-mail de Eurico com anexos novos, relatórios periciais confirmando ligações. Amanhã trouxe neblina do rio, difusa como memórias velhas, e eu preparei panquecas com frutas para as crianças, o cheiro doce combatendo o cinza lá fora. Inácio perguntou sobre o pai. Ele vem no meu aniversário? Eu sorri. Convida se quiseres, mas o dia é teu. Jacinta acrescentou. Com bolo de chocolate e vela de estrela. Eu anotei na lista de compras, misturando com itens para novo cliente. Um vendedor de vinhos do Douro querendo campanha de e-mail marketing. A reunião com Eurico rolou em seu escritório, janelas dando para o chiado agitado, e ele espalhou papéis como um cartógrafo. Aqui, a associação era fachada para despesas pessoais, provas de reembolsos indiretos. Hortência pode ser chamada. Eu folheei, notando datas que batiam com ausências dele. E agora? Petição para inclusão no processo, mais pensão ajustada. Saí dali com cópias frescas, parando em uma livraria para comprar livros de autoajuda disfarçados de ficção, um sobre reinventar rotas, ecoando minha vela incipiente.
As crianças na volta propuseram um jogo de tabuleiro náutico, peças movendo como navios em mapa, e eu ganhei por estratégia paciente. Vem! Esperar o vento certo vence corridas loucas. Quitéria atualizou por vídeo. Boato. Hortência abriu processo contra a empresa por assédio moral. Ironia, né? Eu ri. Ciclos voltam, mas eu sigo reto. Gervásio mandou flores anônimas, mas o cartão traía caligrafia, e eu as pus na varanda, deixando o vento levar pétalas como confetes de adeus. Meu negócio florescia. Mais um cliente, uma galeria de arte no Príncipe Real, querendo VR Tours digitais. Aprendi rápido no YouTube, implementando o protótipo que impressionou. Noites viraram laboratórios criativos, com Inácio testando apps, Jacinta sugerindo cores. Mãe, pinta o site de azul Tejo. A partilha final veio como maré alta, juiz decretando divisão justa, trust dissolvido para fundo educacional, casa selada como nossa. Saí do tribunal para uma Lisboa ensolarada, comprando balões para as crianças, e em casa, festa com música de rua imaginária, dançando até o cansaço feliz. Quitéria juntou-se trazendo espumante. A Capitã Delfina! Brindamos. E o horizonte noturno piscava luzes de barcos, prometendo viagens novas. Meses depois, o envelope virou nota de rodapé no processo fechado. Hortência sumida no norte. Gervásio em visitas espaçadas, respeitosas. Meu ateliê digital cresceu para a equipe freelance, uma designer jovem, um programador part-time, e as crianças velejavam fins de semana, ventos enchendo velas como esperanças. Uma viagem ao Alentejo selou, praias vazias, castelos ecoando risos, eu fotografando para portfólio pessoal. No regresso, Quitéria esperava com notícia. Teu ex abriu bar no porto com sócia misteriosa. Eu sorri. Que navegue bem, o meu mar é outro. E assim, com o Tejo como testemunha eterna, reinventei portos. Um sopro por vez. Aquele sopro por vez, como brisa que modela dunas no deserto alentejano, me levou a explorar territórios inusitados, onde o digital se entrelaçava com o tátil de maneiras que eu nunca imaginara antes. Uma tarde, enquanto o sol de outono filtrava pelas folhas amareladas dos plátanos na Avenida da Liberdade, recebi um convite inesperado por e-mail. Uma associação de empreendedoras lisboetas, focada em mulheres que viravam a página após tormentas. Pessoais, queria que eu palestrasse sobre navegação digital em mares turbulentos, metáfora que eu usara casualmente em um post no LinkedIn sobre meu ateliê. Eu hesitei, dedos pairando sobre o teclado como gaivotas indecisas sobre ondas, mas cliquei em aceitar, sentindo um arrepio de excitação misturado à vulnerabilidade, como quando se mergulha em águas frias do Atlântico pela primeira vez. As crianças, ao saber, viraram torcida improvisada. Inácio sugeriu slides com mapas interativos, Jacinta desenhou um cartaz com um barco velejando entre nuvens de pixels, e eu incorporei tudo, transformando a palestra em uma jornada visual que misturava histórias de clientes reais com lições do meu próprio naufrágio matrimonial. A noite antes do evento, o Tejo sussurrava segredos sob a ponte 25 de abril, luzes dançando como vagalumes urbanos, e eu ensaiei no espelho da sala, voz ecoando contra as paredes agora adornadas com quadros abstratos que Jacinta pintara em aulas de arte. Manchas de cor que representavam para mim o caos virando harmonia. Quitéria, sempre a âncora fiel, veio babysit. Vai brilhar, Delfina, como o farol da guia em noite de nevoeiro. Eu parti de táxi. O motorista tagarela contando anedotas sobre turistas perdidos e cheguei ao auditório modesto no LX Factory, antigo complexo industrial, agora berço de criatividade, cheirando a tinta fresca e café torrado. O público, umas 30 mulheres de idades variadas, olhos carregados de histórias não ditas, aplaudiu tímido quando subi ao palco improvisado, holofote quente como sol de verão. Eu comecei não com slides frios, mas com uma anedota. Imaginem o digital como um oceano, vasto, imprevisível, cheio de correntes ocultas. Eu descobri uma delas no laptop esquecido do meu ex, e em vez de afundar, usei para remar para novas margens. Risos nervosos ecoaram, quebrando o gelo.
E eu teci o relato sem nomes próprios, focando em ferramentas. Como transformar dor em dados acionáveis, criar redes sociais como redes de pesca para clientes, navegar algoritmos como ventos caprichosos. Perguntas vieram em enxurrada. Como lida com o medo de falhar de novo? Zrenia. E as crianças? Como equilibra? Eu respondi cru, sem verniz. Medo é bússola invertida. Mostra onde não ir. Com filhos, cada dia é uma vela ajustada, priorizando risos sobre likes. Ao fim, aplausos quentes, e uma mulher de cabelo prateado se aproximou. Seu ateliê me inspirou. Quero contratar para minha loja de ervas medicinais. Negócio fechado ali mesmo, trocando cartões sob as luzes neon do bar adjacente, copo de ginginha na mão como brinde ao improvável. De volta em casa, Quitéria atualizava fofocas leves. Teu ex postou foto no Instagram, bar no Porto lotado, mas cara de quem perdeu o norte. Eu ri baixinho, desligando sem curiosidade, e deitei com o caderno ao lado, rabiscando ideias para expansão. Talvez um podcast sobre recomeços, vozes anônimas compartilhando rotas alternativas. Os dias seguintes viraram um vendaval produtivo. A ceramista indicou uma amiga ourives, cujas joias de prata inspiradas em lendas celtas precisavam de campanha viral. Eu criei Reels com narrativas míticas, música celta de fundo livre de direitos e views explodiram como fogos no São João. Inácio, fascinado, pediu para ajudar no edição de vídeo, aprendendo cortes básicos no app gratuito, virando mini parceiro. Mãe, adiciona efeito de onda aqui. Jacinta contribuiu com ilustrações digitais no tablet velho que reformei, transformando nosso jantar em brainstorm familiar, pratos de arroz de marisco virando palco para debates sobre cores que vendem sonhos. Eurico, em ligação surpresa, trouxe calmaria jurídica. Processo arquivado, mas uma surpresa. O Trust rendeu juros bloqueados. Viram fundo extra para estudos delas. Parabéns pela persistência. Eu agradeci, transferindo parte para a poupança universitária, imaginando Inácio em engenharia naval, Jacinta em artes marítimas. Gervásio mandou cheque de pensão com nota manuscrita. Para o que precisarem sem amarras. Eu usei para inscrever todos em curso de vela avançado, Águas do Tejo virando sala de aula flutuante, instrutor barbudo ensinando nós que seguram em furacão. Uma tempestade literal veio no fim de semana. Chuvas torrenciais alagando ruas baixas, mas nós em casa, janelas batendo como tambores, transformamos em acampamento, indoor, lanternas, histórias de fantasmas lisboetas, pipocas caseiras com ervas da nova cliente. Coetéria se refugiou conosco, trazendo jogos de cartas antigos. Trunfo das empreendedoras, quem tem mais clientes vence. Risos ecoaram até a madrugada, e na calmaria pós-chuva, o ar limpo cheirando a terra renascida, eu lancei o podcast Piloto. Margens Reinventadas. Episódio 1 sobre correntes ocultas e como surfá-las. Gravado na varanda com microfone improvisado, voz minha entremeada por gaivotas distantes. Downloads iniciais vieram devagar, mas uma resenha anônima elogiou. Autêntico como o fado, prático como um mapa. Clientes multiplicaram. Um chefe de fusão asiático-portuguesa quis menu digital interativo. Eu codifiquei básico em HTML com tutoriais online, surpreendendo-me com a facilidade redescoberta. As crianças, inspiradas, montaram Empresa Júnior. Inácio vendia desenhos de barcos online, Jacinta trocava artes por doces com vizinhos. Gervásio visitou sob céu limpo, trazendo binóculos para observação de aves no Tejo. Posso juntar na vela? Eu permiti. Família fragmentada virando constelação solta, ele remando ao lado sem comandar. Quitéria atualizou. Hortência no norte virou coach de carreiras. Ironia do destino. Eu sorri para o rio. Cada qual seu farol. Meses rolaram como ondas suaves. Podcast ganhando convidados. Mulheres como eu, tecendo redes. Ateliê virando hub com espaço alugado no mercado da Ribeira. Paredes cheias de moodboards digitais projetados. Uma viagem surpresa ao Madeira. Voo curto, mas transformador.
Com crianças maravilhadas por levadas e picos vulcânicos, eu capturando essências para a campanha de turismo eco. De volta, Eurico mandou o e-mail final. Tudo selado, liberdade total. Eu celebrei solitária na varanda, vinho verde gelado, estrelas piscando como códigos Morse de aprovação. Inácio e Jacinta dormiam sonoros, sonhos velejando livres, e eu, Delfina das Margens Novas, planejava o próximo sopro. Talvez um livro, crônicas de reinvenção, palavras fluindo como o Tejo eterno. Quitéria ligou rindo. Ouvi teu podcast, és estrela ascendente. Eu respondi, somos todas no mar certo. E assim, com o rio como compasso, continuei traçando rotas, um horizonte por vez, sem âncoras velhas pesando o leme.